Fala galera, beleza? Vamos então hoje para a aula 22 falar sobre nomenclatura de compostos orgânicos não ramificados, tá? Então, essa tabelinha aqui peguei da apostila de vocês. Para dar o nome, nós vamos seguir as regras da IUPAC, que é a sigla em inglês da União Internacional de Química Pura e Aplicada. E a ideia da IUPAC é hoje a gente transitar entre o nome do composto e a fórmula estrutural. Se eu te der o nome, você consegue montar a fórmula estrutural. Se eu te der a fórmula estrutural, você consegue dar o nome. E para fazer essa transição fórmula-nome, nós dividimos o nome de um composto orgânico em três partes: o prefixo, a parte intermediária e o sufixo. O prefixo vai indicar para a gente o número de carbonos. Se eu tiver um carbono, é met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 but. 5 pent. Repara, a partir do 5 parece a Copa do Mundo. Pent, hex, hept, oct, non, dec e um dec. Sempre quantidade de carbonos, tá? Então vai lá, met, et, prop, but. Met, et, prop, but, depois que nem Copa do Mundo. O intermediário vai indicar o tipo de ligação que acontece entre carbonos. Se eu só tiver ligação simples, ou seja, cadeia saturada, eu vou usar o AN. Aí se eu tiver as insaturações, se eu tiver uma ligação dupla, eu uso EN. Se eu tiver duas ligações duplas, DIEN. 3 ligações duplas, TRIEN. Mesma ideia vale para ligação tripla. Uma tripla IN, duas DIN, são dois I mesmos, e 3 triplas TRIIN. Se eu tivesse, por exemplo, uma dupla e uma tripla, EN, IN, tá? Quantidade de carbono, tipo de ligação entre carbonos, e o sufixo vai indicar para a gente a função orgânica, tá? Hoje vamos trabalhar apenas com hidrocarbonetos, que são compostos que têm apenas carbono e hidrogênio na estrutura, tá? Mas quando ele é um hidrocarboneto, a última palavra vai ser o sufixo o, apenas CH. Álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico são assuntos para as próximas aulas. Mas já vamos lembrar rapidinho, né? Álcool é quando eu tenho um OH ligado num carbono saturado, que só faz ligação simples. Aldeído, eu tenho um dupla O, H na ponta. Cetona, eu tenho um dupla O entre carbonos. E ácido carboxílico, C dupla O, OH. Para ácido óico, cetonaona, aldeído al e álcool al. Tá? Então daqui, pessoal, pegar a ideia, né? Número de carbonos, tipo de ligação e função orgânica. Então vamos para lá, hidrocarbonetos. Vamos começar com os alcanos, tá? Esse AN aqui, galera, vem de ligação simples. Então é o hidrocarboneto que tem apenas ligação simples entre carbonos. E é uma cadeia aberta, tá? Uma cadeia aberta. O alcano mais simples que eu consigo desenhar é o CH4, só com um carbono. Como o carbono faz 4 ligações, completei com os hidrogênios. Vamos treinar a dar o nome. Um carbono, met. Como só tem um carbono mesmo, aqui eu vou usar AN. Só tem C e H, é um hidrocarboneto. Esse é o metano. Só para lembrar coisa rápida, galera. Essa molécula é polar ou apolar? Apolar. Onde só tem C e H é apolar. Qual que é a geometria do CH4? Tetraédrica. Qual que é a hibridização do carbono aqui? sp3. Tá? Então, cuidado aí que são perguntas que podem aparecer. Então, esse aqui é o metano, beleza? Ele é o principal constituinte do gás natural veicular, o tal do GNV, que tem no posto de gasolina. Além do metano, também tem etano. Daqui a pouco eu te mostro a estrutura, tá? O metano é o principal constituinte. Ele é produzido a partir da decomposição anaeróbica da matéria orgânica.
Lembra lá, se é anaeróbica na ausência de oxigênio. Ele também é conhecido como biogás ou também gás do lixo, né? Aquela decomposição da matéria acaba produzindo o CH4. Outro, ó, dois carbonos, completei já com os hidrogênios, só ligação simples entre carbonos. Como tem dois, é et. Só ligação simples, an. Só tem C e H, é hidrocarboneto O. Esse é o etano. Também um dos constituintes do GNV. 3. Ó, só ligação simples entre carbonos. 3 carbonos, prop. Ligação simples, an. Hidrocarboneto O. Esse é o propano. Aqui embaixo, ó, e se eu tivesse 4 átomos de carbono? Lembra lá, met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Só ligação simples an, hidrocarboneto O. Esse aí é o butano. Aliás, ó, o propano e o butano são os principais constituintes do GLP, que é o gás liquefeito do petróleo. É o que tem, ó, no gás do botijão da nossa casa. E se fosse assim, ó, com um pauzinho? Eu sempre me assusto quando tem pauzinho assim, ó. Então, pegou o pauzinho, é dica, faz devagar, sem pressa. Coloca lá, ó, aqui é carbono, eu vou colocar, ó, carbono, aqui é carbono, 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 carbono e carbono. Coloca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Como é que é 6? X. Só ligação simples entre carbonos, an. Só tem C e H, esse é o hexano. E lembrando, né, se ele pedisse para você a fórmula molecular, tem que completar as ligações que faltam para 4 do carbono, colocando hidrogênio. Vamos pensar agora na fórmula molecular? Para o etano, ó, qual seria a fórmula molecular? Tem 2 carbonos, 6 hidrogênios, C2H6. Para o propano, contando aqui, a fórmula molecular daria C3H8. Para o butano, C4H10. Então, repara, ó, a fórmula geral de um alcano a gente pode escrever assim, ó. A quantidade de carbonos eu vou chamar de N. Então, se eu tiver um alcano que tem N carbonos, o número de hidrogênios vai ser o dobro mais 2. Quer ver ó, a fórmula geral aqui? Repara, tem 2. 2 vezes 2 dá 4, mais 2 dá 6. Aqui é 3. O dobro é 6 mais 2, 8. 4. O dobro dá 8 mais 2, 10. Sempre assim. Vamos tentar então deduzir para esse hexano aqui? Se é um hexano, ele tem 6 carbonos. Se tem 6 carbonos, o número de hidrogênios vai ser o dobro mais 2. O dobro mais 2 dá 14. 12 mais 2, 14. Então, ó, fórmula geral dos alcanos. Importante lembrar aí. E já aproveitar vou fazer um extra com você, tá? Qualquer coisa, galera, dá um pausa no vídeo aí e tenta resolver a questão, tá? Então, ó, esse extra aí, qual que é a ideia? Um alcano apresenta 64 átomos de hidrogênio. Determine a quantidade de átomos de carbono. Então, ó, tem muito hidrogênio. Como eu sei que ele é um alcano, eu já vou para a fórmula geral. Alcano, fórmula geral, CnH2n mais 2. Como ele tem 64 hidrogênios, eu vou igualar isso aqui, ó, o 2n mais 2 com 64. Passa o 2 para cá, dá 62. Aí, dividido por 2, acaba dando 31. Então, essa fórmula geral seria C31H64. Então, tá vendo? Nesse tipo de exercício aqui, tem que aí acabar lembrando a fórmula geral. A dica que eu te dou é, escreve lá um alcano, depois um alceno e um alcino. Tenta deduzir a fórmula. Já vou te dar dica para as próximas também.
sempre vai ser ó, H2N ou mais 2, ou menos 2, ou só H2Ns. Tá? Próximo, os alcenos, ou também chamados de alquenos. Esse "en" aqui, ó, galera, ó, vem de ligação dupla. Então, vai ter uma ligação dupla entre carbonos, tá? O mais simples que eu consigo desenhar é esse aqui. Porque se tem que ter pelo menos uma dupla entre carbonos, não dá para só ter um carbono. Aliás, se eu só tivesse um carbono e ele estivesse fazendo uma dupla, teria que fazer dupla com o hidrogênio. Não dá, porque o hidrogênio faz apenas uma ligação. E ainda mais, a dupla tem que ser ó, entre carbonos. Então, o mais simples de desenhar são com dois carbonos. Coloca a dupla, não esquece de preencher com hidrogênio. O carbono faz 4 ligações, coloquei aqui. Como tem dois carbonos, vai ser et. Ligação dupla em hidrocarboneto O. Esse é o eteno, mais conhecido como etileno. Você deve ter visto já na biologia, né? Ele é um hormônio vegetal associado ao amadurecimento. Então é importante você colocar na sua observação aí, ó, eteno e etileno ou etileno, hormônio vegetal associado ao amadurecimento das frutas. Outro, aqui, ó. E esse, ó, 1, 2, 3. Aqui, ó, 3 carbonos próprio. Ligação dupla em hidrocarboneto O. Esse é o propeno. Dúvida comum. Professor, eu não preciso fazer aquela numeração? Aqui não. Se eu colocasse a dupla desse lado aqui, é como se eu estivesse girando essa molécula no espaço. Então, com 3 carbonos, não precisa colocar posição. A partir de 4, a gente precisa fazer numeração. Então, quer ver? Ó? Eu vou colocar aqui, galera, só o carbono, tá? Completa depois no seu caderno aí os hidrogênios. Aqui, por exemplo, tem 3, aqui tem 2, aqui tem 1 e aqui tem 2. Não desenhei os hidrogênios para não poluir muito a imagem. Então, aqui repara, ó, é um alceno, tem uma ligação dupla. Só que aqui repara, tem duas posições possíveis. Ela poderia estar aqui ou poderia estar no meio. Se ela tivesse aqui nessa ponta, é como se eu só tivesse girado a molécula. Então, com 4 carbonos, tem que fazer a numeração. E na hora de numerar, sempre a ideia é usar os menores números possíveis. Ou melhor ainda por enquanto. O que chama a cadeia aqui é a dupla. Começa a numerar mais perto da dupla. Então, esse vai ser o carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Então, aqui, ó, como tem 4 carbonos, vai ser but. Só que você tem que falar a posição da dupla. Como a dupla está entre o 1 e o 2, usa o menor número, é o 1. Então, esse aqui ó, é o but1eno. Sempre o menor número. Essa aqui seria a outra possibilidade, colocar a dupla no meio. E agora, eu numero da esquerda ou da direita? Tanto faz, ó. Se eu começar daqui, 1, 2. Daqui, 1, 2. Então, vou numerar daqui, ó. 1, 2, 3 e 4. 4 carbonos but. Como está entre o 2 e o 3, eu pego o menor número. O menor número é 2. But 2eno. Se fosse assim, ó, com pauzinho. Você vai falar, ai meu Deus, eu assusto com esses pauzinhos. Não assusta, eu também assusto. O que eu faço? Coloco o carbono, coloco o carbono, coloco a carbono. Aí repara, ó, essa dupla podia estar aqui, por exemplo, ou tá aqui, ou mesmo tá aqui. Ou seja, tem mais do que 4 carbonos. Tem que numerar. Eu começo da esquerda ou da direita? Da esquerda, porque é o que está mais perto da ligação dupla. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, como a dupla está entre o 2 e o 3, o menor número é 2. Como é que são 7 carbonos? Hept.
Hept, como está entre o 2 e o 3, ó, hept, tracinho 2, tracinho em de ligação dupla e o de hidrocarboneto. Hept 2-eno. Galera, se vocês pegarem algumas questões antigas, essa numeração aparece aqui na frente, ó, tipo 1 buteno, 2 buteno, 2 hepteno. Essa é uma nomenclatura que já caiu em desuso. O correto é colocar o número aqui, ó, 7 carbonos, hífen. Ó, lá no 2 eu coloquei a dupla hidrocarboneto. Vamos pegar agora a fórmula geral. Vamos contar aí, ó. Aqui tem 2 carbonos e 4 hidrogênios, C2H4. Aqui, ó, C3H6. Esses dois aqui, ó, como tem 4 carbonos de qualquer jeito, os dois têm a mesma fórmula molecular, C4H8. Eles são isômeros de posição, inclusive. Então, lembra que eu te falei? Para uma fórmula geral, sempre vai ser CnH2n. Ou vai ser só 2n's, ou menos 2, ou mais 2. Repara, ó, aqui 2, o dobro é 4. O dobro aqui é 6. O dobro aqui é 8. Então, a fórmula geral de um alceno vai ser CnH2n. Se eu tiver N carbonos, o hidrogênio vai ser o dobro. Fica fácil, então, agora fazer para esse daqui, ó. Nem vou completar com o hidrogênio. Como tem 7 carbonos, a fórmula vai ser C7H14.